Começando mais um Conexão Mente e Corpo. Toda semana trazendo um tema importante para nossa reflexão do comportamento humano. E este ano esse episódio nós estamos trazendo um tema importante, que é sobre o climatério. E não sei se vocês perceberam, esse mês aqui eu estou trazendo temas femininos, porque nós estamos no Agosto Lilás. O que é esse Agosto Lilás? É uma campanha contra a violência da mulher, porque a Lei Maria da Penha, que há 17 anos já foi promulgada, ela... Sim, boa noite. Vamos fazer mindfulness, é verdade. Para todos, né? A Lei Maria da Penha foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006. E foi um marco importante, mas mesmo assim, gente, não é o tema aqui, feminicídio, mas é um alerta à sociedade. Essa semana aqui teve 2 pessoas próximas que foram assassinadas, mulheres assassinadas, né? Então, a gente precisa reforçar isso publicamente. Mulheres, univos e homens, apoiem-nos contra essa violência. E o tema de hoje é climatério. Climatério é uma fase da mulher que vai mostrar a cessação, o esgotamento da fase produtiva dela, da capacidade produtiva, reprodutiva dela, nem produtiva, né? Uma capacidade de reprodução. Muito pelo contrário, muitas mulheres depois dessa fase, elas têm muita produção, mas não reprodução de ter filhos, né? Porque cessam a capacidade reprodutiva dela. São 3 fases, né? A pré-menopausa, a menopausa em si e a pós-menopausa. Gente, é uma fase doida que todas vamos passar. Eu, graças a Deus, já passei. Tem mulheres que sofrem muito mais, outras nem tanto. Mas todas, em algum momento, vai passar essa fase. E são fases que tem efeitos psicológicos, efeitos emocionais e, logicamente, os fisiológicos. Há uma cessação da liberação do estrogênio, naturalmente, que a mulher tem. E os ovários que a mulher nasce em torno de 400, eles vão cessando, não tem mais para ser liberado. Por isso que a menopausa, o fluxo menstrual acaba. E aí a gente considera como menopausa. Mas tem a pré-menopausa, que ainda pode passar um ano para entrar na menopausa efetivamente. O climatério inteiro dura dos 40 anos aos 65 no máximo. E o que acontece? Tem muitas alterações. A mulher fica muito sensível, né? Tem uma instabilidade emocional, principalmente na primeira fase, né? Porque a gente vai pontuar cada parte aqui, e é importante a gente divulgar isso, porque muitas pessoas precisam saber para conseguir fazer a transformação em si, para ter o controle, né? Porque a primeira parte é que com a cessação do estrogênio, a mulher tem dificuldade do equilíbrio emocional. O que acontece isso? Ela fica com uma certa irritabilidade, então tem uma variação de humor. Irritabilidade, ansiedade, depressão. Tem muitos casos que eu atendo de depressão, que eu falo, vamos verificar isso? A gente não pode descaracterizar a parte hormonal, tá? Mas elas entram em depressão também. E se elas tiveram depressão lá numa idade mais jovem, nessa fase potencializa
o quadro da depressão. Então, a primeira característica psicológica é essa variação do humor. O segundo são as mudanças cognitivas mesmo. Ela tem uma dificuldade de concentração, uma perda, não é tão acentuada, mas tem até lapsos de memória nessa fase, né? São dados assim que as pessoas apontam, são estatísticas que a gente vai mensurando. Então é notável, nem todas têm, mas é notável o número de pessoas, de mulheres que têm esses sintomas. E o estresse é a milhão. O estresse é totalmente associado ao climatério, porque logicamente que assim, uma geração anterior não tinha tanto isso. Por quê? Porque as mulheres não trabalhavam tanto, não tinha essa vida, trabalhavam, mas não fora, ficavam mais em casa, cuidavam dos filhos. Hoje a mulher foi, né, essas últimas gerações, ela foi para o mercado de trabalho. Então, a partir de 1970, começa esse estresse nesse climatério, porque a mulher tem que dar conta de tudo. Então esse estresse, né, essa tripla jornada de trabalho potencializa nessa fase, né? Então é um dado, né? Então temos dado cultural do momento, né, atual que nós estamos vivendo, e também um dado real desses hormônios assim que estão a todo vapor. Então o estresse, ela assim, e nesse estresse ela se irrita por pouca coisa, né? Se ela tiver quando jovem teve aquela tensão pré-menstrual, no climatério aquilo potencializa, né? Então elas sentem mais, né? Nem todas as mulheres sentem esses sintomas, mas uma grande maioria falam desses sintomas e buscam ajuda por conta disso. Aí o que acontece? Com tudo isso acontecendo, né, isso nós estamos falando do efeito psicológico. A autoestima, né, vai lá para baixo. Então aumenta aí a baixa autoestima, porque ela não tem aceitação, né? Ela tem uma mudança tão grande do corpo, né, uma má distribuição da gordura, ela se vê com dificuldade. Então as relações interpessoais são afetadas, inclusive. Associado isso, nessa fase, muitas mulheres também têm a síndrome do ninho vazio, né? Que quando os filhos já saem de casa, então ela revê tudo, passa um filminho na cabeça dela, gente. Estou falando isso assim para as pessoas que conviverem com essas mulheres nessa idade, os seus parceiros, os seus filhos, para ter um pouco mais de compaixão, né? Apesar que elas mesmas precisam buscar ajuda, tá? Tanto com ginecologista, lógico, mas também com uma ajuda de profissional da saúde, com um psicoterapeuta. E então nós falamos da parte psicológica. Na parte fisiológica, como nós falamos que tem a redução do estrogênio, que é o hormônio feminino, tudo ali mexe, gente, mexe. Então nós temos aí acentuados sintomas vasomotores, que são aqueles fogates, assim, sabe a onda de calor? Gente, não é frescura. A mulher sente calor, e assim, principalmente na parte superior, do pescoço para cá, do ombro, parece que aquilo vai tomar, e aquilo dá uma irritabilidade. Nem todas têm esse sintoma, mas muitas que apresentam relatam isso, e é observável isso. Ela fica até com a cor, a tez da pele. E tem muitas alterações fisiológicas. Um desses são essas ondas de calor totalmente que vem do nada e não sabe de onde vem, principalmente nessa primeira fase do climatério, que é a pré-menopausa, né, após os 40 anos. E aquilo vai trazendo, e ela tem alteração também nas genitais, né, na mucosa vaginal. O que acontece? Ela fica seca, pouca lubrificação por conta dessa perda desse hormônio. Olha como afeta, gente. E aí, consequentemente, tem dores também na urina, tem questões também da baixa libido, né? Não tem mais prazer sexual, porque
aquilo ali incomoda bastante, tem dor na relação sexual. Então, precisa de uma ajuda, porque assim, uma pomada já melhora, lubrifica, né? Então isso é bom a gente falar, porque tem mulheres que sofrem e não buscam ajuda, e faz parte, né? Uma outra coisa que é absurdamente grave é a perda da densidade óssea, que a pessoa precisa fazer um exame chamado densitometria óssea para detectar o nível, como é que está o cálcio. Se ela tem osteopenia, né, uma perda gradativa da massa, porque nessa idade é consequência da perda natural óssea. E ela tem muita capacidade, muita probabilidade de fazer fraturas. Então, para não chegar na osteoporose, ela precisa fazer um tratamento com a médica, né, com a ginecologista, que vai indicar o melhor tratamento. Não pode tomar remédio de reposição hormonal, todas as mulheres, precisa ser medicado isso, não pode ser aleatório, não pode ser automedicar, porque tem umas que não podem, né, por conta da antecedência de câncer ou de AVC, né? Então isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Um outro fator fisiológico que altera, né, altera no ciclo menstrual. Então ela vai ter insônia, ela vai ter irritabilidade, ela vai ter problema gastrointestinal, ela vai ter problemas nas juntas. Gente, eu estou falando dos problemas detectados na grande maioria, né? E além disso, gente, as unhas dela, o cabelo fica mais fraco, quebradiço. A pele vai perdendo essa coisa do rubor, né, do vulgor. E aí fica uma questão assim, mexe profundamente com a baixa autoestima dela, né? Fica muito com uma baixa autoestima. Homens passam também por alterações hormonais ou distúrbios após os 60 anos de idade? Sim, ó, tem um internauta aqui perguntando se os homens passam também por alterações hormonais. Com certeza. Aí não é menopausa, chama andropausa. Só que os homens não têm tantas complicações como as mulheres, tá? Não tem, porque a perda gradativa da testosterona, né? Mas isso eu quero fazer uma live lá no novembro, que é o mês de conscientização dos cuidados do homem. Mas é bom perguntar isso, viu? E pode até, não precisa ser aos 60 não, começa antes, viu? Aos 50 anos já começa a andropausa. Aí o homem precisa buscar um médico, um urologista, né? Mas que é o médico indicado, né? Até fazer o exame da próstata. Isso é muito importante. A gente não pode ter um tabu e preconceito de falar isso, né? Eu acho que a gente vê, né, eu que trabalho em hospital, a gente vê que as dificuldades mesmo são falta de informação. Os homens são os que menos procuram ajuda, a mulher procura ainda uma ajuda profissional, né? Vai na UBS, vai ali, faz o exame de tantas informações, mas o homem nem tanto. Então é muito bom a tua pergunta, viu? Da andropausa. Mas aqui nós estamos falando da menopausa, que a gente está validando esse tema, falando da mulher. Na última live nós falamos do útero materno, porque especificamente é um caso de saúde pública, o agosto lilás. O que é o agosto lilás? É o mês da conscientização da violência contra a mulher, para a gente cessar isso, né, gente? A Lei Maria da Penha faz 17 anos e aí a gente está vendo casos aqui na mídia frequentes. Essa semana aqui, ontem mesmo, 2 mulheres assassinadas brutalmente. Então, vamos validar, né? As mulheres eram novas, não estavam no climatério, mas assim, muitas vezes essa mulher que está no climatério, por conta de todos esses efeitos aqui, ela passa por violência psicológica, porque o parceiro não compreende essa fase da mulher. Acha que ela é frescura, acha que ela está com esse calor, não sabe por conta, que ela precisa, sabe? Não entende que é uma alteração do corpo feminino, né? O útero, né, que para de fazer a sua função,
reprodutiva, mas no fundo ele tem a função energética importante, né? E por isso que é importante a mulher se voltar para o sagrado feminino, para que ela tenha essa autoestima mais forte, ela se conecte com o teu feminino, né? Para que ela não passe tantos dissabores dessa ordem, né? Tanto dessa cultura que a gente ainda vive patriarcal, quanto como ela buscar uma qualidade de vida melhor, né? Para que ela vai precisar, logicamente, que todos esses efeitos que acontecem com ela por conta da menopausa, o que acontece? Ela vai ter uma irritabilidade que é dela, só que quando ela consegue compreender isso, ela não precisa descontar também no outro, né? Vamos eximir também as responsabilidades que cabe à mulher ter esse controle, né? Porque se ela tiver um objeto, essa onda traz tanto desespero, ela acaba sendo, essa irritabilidade, ela acaba sendo violenta também, né? Já muitos casos de queixa disso. Então, precisa ter a consciência dela para ela buscar esse equilíbrio, né? Ela precisa buscar essa qualidade de vida. E de que maneira, né? Então, o primeiro passo é buscar uma ajuda profissional. Profissional no sentido de ir numa ginecologista mesmo, verificar todos esses sintomas, os hormônios, fazer a terapêutica de reposição hormonal, se puder, né? Alguns casos entram mesmo, no caso de depressão, por conta desse climatério, entra mesmo com um antidepressivo, que melhora significativamente, mas é só com prescrição médica, né, que ela vai ver quais são os antecedentes, quais são as causas, qual é a dificuldade que a pessoa tem, minucioso, né, e é importante ter esse olhar para essa fase da vida da mulher, sabe, porque é muito sofrimento e tem perda acentuada da sua qualidade de vida. Então, o que ela pode fazer? Primeiro, buscar ajuda profissional. Segundo, se ela tiver essas demandas psicológicas, gente, porque não é fácil aceitar essa mudança, né? Porque ela chegou sei lá, mais da metade da vida, então ela começa a refletir a relação conjugal, refletir o quanto se doou para os filhos muitas vezes está na síndrome do ninho vazio, os filhos saíram de casa e ela se sente, o que eu faço? Então ela repensa a sua capacidade produtiva, até para repor essa capacidade reprodutiva. Ela pode até ter mudança de querer mudar mesmo de paradigma, porque muitas vezes ela até consegue se aposentar nessa fase e vai querer fazer uma outra atividade, porque ela precisa reagir. E é bom que se faça, né? Porque a longevidade é um fato, mas com qualidade de vida. Porque muitas pessoas não fazem o tratamento, não fazem a prevenção, e o que acontece? Sofrem, a depressão invade. E muitas vezes fazer um tratamento para depressão, se for o caso, ajuda bastante, né? Então esse é o primeiro caso. Outra coisa, uma alimentação saudável, né, gente? Porque chega, né, de pôr coisa ruim na sua casa, né? Começa a alimentar saudavelmente, isso é um fato, né? Se precisar de fazer reposição com cálcio, tomar sol é muito importante, fazer uma atividade física. Qual atividade física? A que você gosta. Vou falar para você puxar ferro, né? Se você não gosta, vai fazer uma caminhada, fazer um yoga, vai fazer uma dança, se você puder dançar, porque você está mexendo o esqueleto, né? A vida é movimento. É muito importante falar sobre isso, né? E também observar essas características psicológicas, né? Porque o útero, a gente comentou, né? Ele não é só um órgão que reproduz, né? Ele é o centro energético feminino, né? E ali está diretamente relacionado com a tua relação materna. Muitas terapêuticas falam sobre isso, né? E é visível isso, né? Porque foi a nossa primeira casa. Então a mulher fazendo as pazes
com essa fase, conectando com essa natureza, com esse sagrado, né? Porque só veio aqui nesse planeta através do útero, né? Por enquanto, né? Mas isso é muito importante, né? Você fazer essa conexão, conectar mesmo, fazer dança circular, fazer que mapeia mesmo esse sagrado feminino, né? Fazer uma outra conexão com um grupo de mulheres, fazer a mandala lunar, trabalhar as questões do teu feminino, sabe? Ultrapassando essa barreira, né? Mecanicista, né? Tô com depressão, já tomo remédio. Não que eu não apoie. Eu quero passar essa mensagem de que vocês busquem outras alternativas também complementares, né? Porque essa é a pegada, né? O ser humano é um ser humano como um todo, é um complexo. Por que as nossas, né, as outras gerações anteriores, nossas mães, nossos avós, não tinha nada disso? Porque hoje nós temos outro contexto social, né? A qualidade de vida talvez era mais natureba, mais natural. Você estava com uma dorzinha, estava com cólica, você tomava um chá. Hoje não, você toma um remédio para tirar logo da dor. Conheça teu corpo, o que isso quer se mostrar, sabe? Então, quando a gente fala que interfere nas relações interpessoais o climatério, muitas vezes é por conta que essa mulher não tem o autoconhecimento de si, do seu corpo, né? E olhar para esse corpo com uma divindade mesmo, assim, de que está tudo bem essa fase, é uma nova fase, uma fase de redescoberta, de ressignificar o que você faz de bom, de buscar novos planos, de planejar, de curtir, né, o parceiro ou a parceira, mas de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada, né? E você só faz isso quando você, sabe, consegue, né, voltar um pouco para dentro de si, observar como você tá, porque assim, essa fase, sabe, qualquer coisa é motivo de irritabilidade para algumas mulheres. E não é por aí, né? Tem algumas adolescentes que a gente atende, adolescente que isso é TPM. Não, nada justifica, entendeu? Então, a mesma coisa que eu falo para a pessoa que tem TPM, nada justifica esse teu desequilíbrio interior. Por mais que seja hormonal, vai buscar ajuda, tenha consciência de que essa é uma fase da tua vida. Então, você sabendo que tem essas alterações naturais do corpo, pela cessação do hormônio, né? Então, busca ajuda, fala, nossa, acho que eu vou... Né? E muitas terapêuticas na parte integrativa, das práticas integrativas, ajudam muito, gente. Eu estou falando isso porque o SUS apoia isso, né? Então, você vai fazer uma prática do Liangun, você vai fazer uma prática de meditação, do Reiki, um yoga, uma auriculoterapia, você vai fazer uma dança. É o momento de você se conectar com a tua natureza. Isso é a cura também, é um complemento da cura, não só medicamentosa. Aí você vai se perceber mais calma, mais tranquila. Esse é um paradigma que a gente precisa quebrar. Esse modelo médico assistencialista que você está com dor, está com uma tristeza, toma um remédio. Não, por que essa tristeza está chegando em mim? O que isso quer se mostrar? Tá chegando as ondas de calor, eu tô no meu tempo. É a mulher sábia agora, né? É a mulher sábia que agora precisa se recolher para entender todo esse processo que se passa, né? É fundamental esse autoconhecimento, essa aceitação integral do como você é, das coisas que você viveu, das tuas potencialidades e o muito que tem para viver, com qualidade de vida, lógico, com planos, com projetos, né? Hoje a mulher se emancipou bastante, então é motivo de comemorar, né? Essa é uma fase que você vai ultrapassar e vai vir uma nova fase, a fase da libertação, do autoconhecimento, da sabedoria, da anciã,
né? E é muito lindo, felizes aquelas que envelhecem, né? Porque chegaram lá, tem gente que morre antes, que é o caso de muito feminicídio que acontece no Brasil. Nesse mês de agosto é o mês da conscientização contra a violência da mulher e é necessário falar sobre isso. Faz 17 anos que a Lei Maria da Penha foi promulgada, dia 7 de agosto de 2006, e ainda a gente vê casos absurdos, mortes absurdas aparecendo na mídia. Eu mesmo vi casos essa semana horrorosos, sabe, de feminicídio, né, de esquartejamento, de brutalidade. Opa, pera lá, a gente precisa dar um basta nisso, né? Por isso que esse mês a gente está falando sobre isso, sobre essa mulher, sobre essa fêmea que precisa se unir para encontrar a sua verdadeira função, né? Que é a função feminina, do acolhimento, da beleza, né? Tanto a masculina quanto o feminino se juntam para isso, né? E todas essas mudanças que acontecem na vida da mulher, elas precisam ser aceitas para ter essa integridade dentro dela, né? Para viver em paz com ela mesma, para passar por isso, né? A gente já falou aqui numa live da envelhecência, mas não focamos necessariamente o climatério, e o climatério é uma demanda muito grande porque é de utilidade pública. Eu vejo pessoas que chegam no hospital que estão com depressão. Eu falei, passou no ginecologista, descartou como é que estão os teus hormônios, você está entrando no clima. E às vezes é isso. Então o antidepressivo melhora, mas quem tem que prescrever é o médico, né? Então tudo isso é importante a gente contextualizar, né? Porque é utilidade pública. E eu vou estar sempre aqui falando, né? Que o agosto lilás é o mês da consciência contra a violência da mulher. Porque tá absurdo, é absurdo, né? E a gente não pode permitir isso, né? A gente já tem essas intercorrências, né? Que nem o rapaz perguntou da andropausa, é bem diferente. A andropausa, né, é a fase do homem que vai tendo a queda da testosterona, e a mulher, o climatério, que essas três fases aí da pré-menopausa, menopausa e o pós-menopausa, que dura de 40 a 65 anos, essa fase. É uma fase que a mulher precisa se perceber, mas também tem o seu valor. E muitos casamentos acabam nessa fase. Olha que interessante. Antigamente não, né? Passava essa fase e via pro resto, iam juntos. Hoje tem muitos, porque o homem está todo no seu ápice, né? E a mulher está tendo essa queda gradativa. Mexe na autoestima, mexe no corpo, mexe nas questões psicológicas que eu falei, nas questões emocionais, né? Emocionais porque, assim, não é fácil aceitar essa mudança, mas é necessária, né? É necessária observar o quanto que você é vitoriosa, né? O quanto você olhar para trás e falar, valeu, que bom que a gente está passando por essa fase e vamos passar para outras fases melhores, né? A envelhecência, e faz parte, gente, a gente não é ruim falar isso, sabe? A gente tem que ter esse olhar, quebrar esse paradigma, porque a mídia, a ideologia midiática é isso, né? De manter-se a juventude, estica aqui, estica dali, mestre ali tem que estar impecável. Para com isso, aceita a sua condição passageira, essa que é a verdade. Eu sei que é fácil falar, né? Aceitar que é difícil, mas olhar e falar, valeu, eu faria tudo de novo. E tem muito ainda para construir, né? Com projetos de vida, porque nunca é tarde, né? Agora nós temos aí a faculdade de terceira idade, gente, tem em todas as cidades, tem parcela baratinha, às vezes até com gratuidade. Então, busca isso, não se acomode nessa fase. Olhe para você e fala, não, você é uma vitoriosa, né? Porque quantas vezes você fez a tripla jornada, né? Conta para mim, né? Que você cuidou dos teus filhos sozinha, que você trouxe o dinheiro, que você deu conta da casa, que você... Tudo,
né? Muitos lares são acometidos isso, muitos lares, inclusive matriarcais, né? Que os homens saíram e deixaram as mulheres com os filhos. Então, né? São coisas que a gente precisa falar, né? Precisa falar para a gente poder transcender essa consciência maravilhosa, né? Que faz parte desse programa isso, né? A gente trazer, ampliar a consciência para uma qualidade de vida melhor. O Pedro tinha falado aqui do Mindfulness e olha, vamos fazer uma prática, né? Eu vou ainda disponibilizar várias práticas, né? Um case para a gente voltar, né? Não esquecer de fazer essa conexão, né? O Pedro Almeida falou logo no comecinho. Então, ó, o que é o Mindfulness? É a atenção plena no momento presente. Isso é a qualidade de vida. Então você pode fazer Mindfulness tomando um banho, sabe? Esvaziar um pouco. A gente não consegue esvaziar o pensamento, mas a gente pode fazer Mindfulness caminhando. A gente pode fazer Mindfulness lavando uma louça, regando um jardim, sabe? Cuidando atenciosamente desse momento presente. E uma das práticas mais interessantes e mais práticas é prestar atenção na respiração. Porque quando você presta atenção na respiração, o ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna, você vai estar no momento presente. Faça isso várias vezes, tá bom? Ó, um grande beijo para vocês, gratidão, até o próximo programa, se Deus quiser. Beijo.